nós estamos já quase terminando o nosso tempo pascal, e a gente vai observar que de agora para frente, os textos vão falar muito sobre este contexto de Pentecostes e da ascensão, como nós escutamos hoje. Vou passar pelas leituras, mas de forma especial eu vou me deter na segunda leitura e no Evangelho. A primeira leitura é a narrativa de Atos dos Apóstolos sobre aquilo que nós consideramos a primeira crisma da história, né, que aconteceu lá em Samaria, depois que Filipe fez o batizado e Pedro e Paulo vai lá fazer essa confirmação, né, do batismo, e impondo as mãos eles recebem, aqueles samaritanos que haviam convertido recebem o Espírito Santo. Mas eu queria mesmo falar um pouco dessa promessa que hoje nós escutamos no Evangelho, conectado com a carta de Pedro. Existe uma conexão bonita entre essas duas leituras. Nós ouvimos a promessa de Cristo, essa promessa que Ele nos faz, de que Ele não vai nos deixar órfãos, de que Ele vai permanecer conosco, principalmente, né, com aqueles que aceitam e que abraçam o seu mandamento, o novo mandamento. E essa permanência dele tem um resultado, e este resultado é a manifestação da sua glória na nossa vida. Então ele vai afirmar que ele vai permanecer conosco, nós vamos produzir frutos e que ele vai se manifestar na nossa vida, de tal forma que quem olhar para a nossa vida vai poder enxergar Cristo nela. E existe muitos frutos, né, dos quais nós poderíamos falar da manifestação do Senhor na nossa vida. A gente brinca, né? Eu sempre faço uma crítica ao famoso padrão ouro da medicina, da psicologia, do direito. Está todo mundo hoje falando de padrão ouro, né? Então eu sempre brinco com isso. Se houvesse um padrão ouro, que eu não acredito nisso, né? Naquilo que é a manifestação de Cristo na vida do cristão, ele estaria na nossa forma de agir / na nossa forma de amar. E Pedro vai dizer isso pra gente. Santifiquem os vossos corações em Cristo Senhor. Então, se a gente pudesse olhar o primeiro sinal da presença de Cristo na vida de uma pessoa, é olhar se essa pessoa tem o coração que tende à santidade. Este coração tende à santidade ou tende à maldade, tende à selvageria? O primeiro grande sinal da presença de Deus na nossa vida é a bondade do nosso coração, que está conectado a uma outra coisa muito forte que Pedro vai nos dizer, que é a mansidão, que São Pedro vai dizer hoje. Estejam prontos a dar razão da sua fé, mas o façam com mansidão de coração. É um outro sinal. Se o nosso coração é manso, e recordem que nenhuma das exposições de Jesus para os seus discípulos, né, muito conectada ao sermão da palavra, vamos dizer assim, ao sermão da montanha, das bem-aventuranças, ele vai dizer que bem-aventurados os puros de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. E quando Pedro nos pede para defender a nossa fé, estejam prontos para dar razão da sua esperança a quem vos pedir, mas o façam com mansidão de coração, a gente precisa talvez introduzir uma espécie de discernimento neste dar razão à nossa fé. Muita gente pensa, muita gente interpreta este versículo de Pedro como se fosse uma espécie de mandato à tagarelice evangélica. Dar razão à nossa fé é colocar a Bíblia por debaixo do braço e sair por aí dizendo coisas e falando que o Senhor é o nosso Salvador, né? Frequentar as missas dominicais e proclamar o Senhor como o Senhor da nossa história. E depois, segunda-feira, ser o mesmo canalha de sempre, passando os outros para trás, com o coração endurecido e um peso morto sobre a terra. Então prestem muita atenção, porque para entender este dar razão à nossa fé, vocês precisam ler a carta de Pedro. E se vocês lerem o primeiro capítulo, este é o terceiro capítulo, se vocês lerem o primeiro capítulo e o segundo capítulo da carta de Pedro de hoje, vocês vão ver que o primeiro capítulo e o segundo capítulo da carta de Pedro, ele está dando uma catequese sobre as obras, de como o cristão e a cristã, como aquele homem e aquela mulher que abraça a fé deve agir com o poder público dentro de casa, com os inimigos. E aí só depois que ele faz essa catequese, lá no capítulo 3, ele vai dizer: estejam prontos para dar razão da vossa esperança a quem vos pedir. Portanto, esse mandato que Pedro nos coloca hoje, ou essa exortação que Pedro nos faz, tem a ver
com a nossa prática, com a nossa atitude. Pedro não está falando que nós devemos sair por aí simplesmente gritando o nome do Senhor, falando de Deus o tempo todo. E aí eu brinco de novo, tem muita gente falando de Deus e pouca gente falando com Deus. Falar de Deus, até ateu fala. Fazer uma pregação mais ou menos, não é difícil. Leu meia dúzia de livro, leu um livrinho de teologia, conhece algo das regras do português, pode fazer um discurso bonito. E nós estamos no tempo da verborreia, da diarreia de verbo, ou ainda da verborragia. É o tempo em que todos falam de tudo sem saber coisa alguma. Você vai lá no Instagram, tem gente falando do direito sem nunca ter passado na porta da faculdade de direito. E não é que você não possa falar, mas tem gente que fala como se fosse o guru do direito, o magistrado. Tem gente falando de futebol sem nunca ter pisado no campo de futebol. Tem gente falando de psicologia sem nunca ter estudado psicologia. Tem gente falando de religião e teologia sem nunca ter lido um livro de teologia. Então nós estamos no tempo da verborreia. A internet é o grande palco, né? O grande púlpito, onde nós podemos falar à vontade de qualquer coisa, como se mestre fôssemos de algo. Pouca gente com disposição para escutar e muita gente que adora falar. Uma espécie de monólogo, né? Assim, tá todo mundo falando, mas ninguém está se escutando. Não é disso que Pedro tá falando hoje. Não é isso que Pedro está pedindo para a gente. Dar razões à nossa fé significa, voltando ao Evangelho, abraçar este mandamento, né? E abraçando os mandamentos, abraçando aquilo que o Senhor nos propõe, viver em coerência com isso, a partir da nossa mansidão de coração, como o próprio Pedro vai colocar para a gente, mas preocupados realmente com aquilo que seria a transformação do nosso mundo. E a gente não transforma o mundo simplesmente a partir do discurso, né? E a gente fica, então, com esse compromisso de sairmos daqui hoje, pensando um pouco nessa dinâmica de como que nós recebemos realmente em nós o Espírito Santo e quais são os frutos concretos da ação do Espírito Santo em nós. Como que eu vivo essa mansidão, né, da qual o apóstolo Pedro hoje nos pede. E mesmo refletindo sobre a nossa responsabilidade em relação àquilo que nós pregamos e àquilo que nós fazemos, né? Retomo uma frase da missa de manhã, das missas que eu presidi de manhã, para falar com vocês assim, né? Coisa básica, né? Como que os discursos podem ser desconstruídos. Tem 6, 7 anos que eu estou com vocês aqui. Se vocês me virem ali na Avenida Minas Gerais, depois de ser fechado por um carro, fazendo um gesto obsceno para alguém, ou colando a mão na buzina, vocês vão passar e vão falar assim, nossa, aquilo é o Padre Santa Rosa? E tudo que eu preguei em 6 anos cai em 2 segundos. Sim ou não? É assim mesmo. É assim mesmo. Ou seja, tagarelar, verborragiar, todo mundo faz. Tem crianças de 8 anos que têm um discurso eloquente e de convencimento, né, mais belo e bem estruturado do que adulto de 30 anos. Qualquer criança que estude bem a língua portuguesa e que tenha hábito de leitura, dá um show. Não se trata disso. E nós ainda estamos pensando que pregação do Evangelho é sair gritando por aí. Não se trata disso. Talvez seja por isso que a nossa fé está do jeito que está. Que nós damos ênfase demais, né? Aquilo que é a palavra e esquecemos que a palavra se fez carne. Não existe palavra desencarnada. A palavra se fez carne. Então vocês podem babar, gritar, falar o que vocês quiserem. Se a vida de vocês, se a minha vida, se a nossa vida não estiver em coerência com aquilo que nós pregamos, palavras ao vento, pérolas atiradas aos porcos. Essa é a preocupação de Pedro, né? Convido vocês, os que puderem, não é uma carta muito longa, dá uma lidinha na carta de Pedro, porque a carta de Pedro vai mostrar pra gente isso, a preocupação, né? Quando você abraça a fé,
é quase como se a gente perdesse o direito de pecar. Pesado isso, não é isso? Eu acho muito pesado, né? Quando a gente abraça a fé, a gente perde o direito de pecar. Eu acho pesado falar isso, tá? Perdoe-me se é muito pesado, mas eu não tenho outra forma de expressar. Porque não tem como conviver no mesmo lugar, luz e trevas. Abraçou a fé, você não tem direito mais de ser mal, de ser perverso. E todas as vezes que a perversidade entra no nosso coração, a gente precisa retomar o caminho, através da confissão, né, isso da contemplação da Eucaristia, da leitura da palavra e das obras de caridade. Porque, como diz, né, os nossos santos padres, tem vários discursos sobre isso, e termino aqui a homilia. O perdão dos pecados, ele pode ser dado por uma boa obra de caridade. Isso é muito bonito, né? E a gente não percebe muito isso, mas isso é belíssimo. O perdão dos pecados, eles podem ocorrer através das nossas obras de caridade. Por isso, dá razão à nossa fé, não se trata de sair por aí tagarelando. Se trata de agir de acordo com o Espírito de Jesus. O Senhor nos abençoe e nos conduza, né, ao seu reino. Sobretudo, nos conduza hoje e sempre à mansidão do coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.